A gente já falou sobre a relação da Charlotte e do Trey aqui, e como serviu para Charlotte entender que uma relação verdadeira era mais importante do que só uma demonstração de status. Mas, quando diz respeito à relação dela com o Harry, você diria que ela se conformou com alguém ou Nathan ela encontrou seu príncipe encantado? Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Eu vejo séries no canal de hoje de Sex and the City e trago pra vocês aqui as minhas opiniões. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Não esquece de já deixar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, fãs ou haters da Charlotte e de Sex and the City em geral. Antes de conhecer o Harry, a Charlotte, nossa eterna romântica de Sex and the City, ela tá desiludida com o amor, né? E pra piorar, a ex-sogra dela, a mãe do Trey, começa a brigar com ela pelo apartamento que o Trey deixou pra ela no divórcio. E aí, diferente da maneira de como ela conheceu o Trey, a maneira como ela conhece o Harry não tem nada de romântica e não tem nada de hollywoodiana. Pelo menos não do tipo de romance que a Charlotte queria viver, vamos dizer assim. Parece um pouco comédia romântica de Sessão da Tarde, sei. A Charlotte não sente nenhuma atração pelo Harry. Na verdade, ela acha o jeito dele tão repulsivo que ela escolhe ele para ser advogado dela justamente por isso, para que ela possa ter liberdade de dar em cima daquele outro carinha que iria ser o advogado dela, queria representá-la no divórcio. Se a gente for comparar, o Trey, ele sempre manteve uma aparência tão imaculada que era quase como se ele fosse um Ken, quase como se ele fosse um boneco. Enquanto o Harry é desajeitado, é suado, ele é cabeludo, assim, as costas. E é exatamente assim que ele aparece no apartamento da Charlotte para entregar os papéis do divórcio. Todo desajeitado, desarrumado, suado. E a reação dela é instantânea. Ela é repulsa. Ela sente repulsa por ele aqui. Mas, momentos depois, quando ele leva ela pra conhecer o apartamento do amigo dele, que tá alugando, afinal tá procurando outro lugar. E ele solta que acha uma mulher completamente incrível, que o ex-marido dela devia ser um doido por perder uma mulher como ela. Ela é a mulher mais linda e sensual que ele já tinha visto na vida dele. A Charlotte fica muito surpresa e muito sem graça, porque na cabeça dela, ela não estava apropriadamente arrumada. Ela acha que ela precisa estar apresentável de determinada maneira para parecer sensual. Assim como ela acha que um homem precisa estar apresentado de determinada maneira para ela o achar sensual. Então isso a instiga. Isso a instiga. E ela corresponde ali às investidas do Harry e os dois transam. E isso tudo deixa a Charlotte muito confusa, porque, pra ela, na prática, ela não gosta do Harry. Então, como pode ela ser tão compatível sexualmente com alguém que ela não gosta? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ela é uma pessoa idealista, romântica, ela não vê sexo dessa maneira. E quando ela conta para as meninas que ela tá saindo com o Harry, ela descreve todas as coisas que ela não gosta dele. Ele é baixinho, ele é careca, ele é peludo, ele não tem os bons modos de etiqueta que ela gostaria. E ela nem quer ser vista em público com ele, de tanta vergonha que ela sente. Mas ela termina com: "Foi o melhor sexo da minha vida e eu acho que gosto dele de verdade". Conforme ela se permite enxergar o Harry para além da superficialidade, ela começa a encontrar coisas nele que ela gosta também. Ele é sócio num escritório de advocacia, ou seja, ele tem uma carreira estável, que é algo importante para ela. Ele tem uma casa de veraneio nos Hamptons, que é algo importante pra ela, ser dono de uma propriedade, né. Ele tá disposto a depilar as costas por ela. Pequenas coisas que antes seriam motivo de veto pra Charlotte passam a não importar tanto mais. Porque o que passa a importar é a maneira como ele trata ela, a maneira como ela se sente com ele. Ele é muito doce e gentil e com ele a Charlotte fica genuinamente feliz. Então ela resolve baixar a guarda e dizer pra ele que tá apaixonada. E aí ele solta a bomba que precisa se casar com uma mulher judia. E é justo que conforme eles desenvolviam uma afeição um pelo outro, ele não tenha contado isso pra Charlotte. Ou
eles ainda não eram sérios o suficiente para abordar o assunto ali do casamento. Afinal, os dois haviam dito que eles só estavam se divertindo casualmente. A verdade é que a própria Charlotte diz que se ele tivesse contado para ela logo no começo que ele não poderia namorar a sério ou se casar com uma mulher que não fosse judia, não fosse da religião dele, ela não teria continuado a sair com ele e ela não estaria naquela situação agora. Ele esperou que ela tivesse emocionalmente apegada a ele para contar. E você pode até argumentar que ele não esperava que ela fosse se apaixonar por ele de volta, porque tudo bem, ele não esperava. Mas ainda assim, se é um critério tão importante, se é motivo de veto, é um pouco desonesto. E aí, mais uma vez, a Charlotte se encontra numa situação de romantizar algo que ela não desejava. Ela começa a falar sobre como a Elizabeth Taylor se converteu ao judaísmo para poder se casar com o Ed Fishel. E é quando eles têm uma conversa sincera sobre isso. E aí o Harry explica para ela as motivações dele, por que que é tão importante para ele se casar com uma mulher judia, que vai além de uma promessa que ele fez para a mãe dele quando ela estava morrendo. É sobre criar os filhos com os mesmos valores e com a mesma tradição que ele foi criado. Afinal, o judaísmo ele é mais do que uma religião, ele é um grupo étnico, né? É toda uma cultura, então faz mais sentido para Charlotte ali. Ela se sente mais disposta, mais proposta a se converter, a tentar, para poder ficar com o Harry, porque ela gosta dele tanto assim. E sinceramente, antes ela tinha tentado um casamento com alguém que não só era da mesma religião que ela, mas era da mesma, vamos dizer, cultura, vamos dizer, estilo de vida que ela gostaria. E de que adiantou? Sabe, não fez com que eles permanecessem juntos em meio às adversidades que eles passaram no casamento, e também não fez com que eles fossem mais compatíveis por isso. Era mais sobre classe, sobre status do que qualquer outra coisa. A série fala várias vezes que a Charlotte ela foi criada na igreja episcopal, que é uma denominação cristã anglicana protestante, que é historicamente conhecida por ser high status, sabe? Tá ali dentro do que eles consideram WASP, e eles chamam a Charlotte assim em vários momentos na série, que é protestante branco anglo-saxônico. Ela se refere a si mesma assim em vários momentos da série. Mas assim, chamar alguém de WASP nos Estados Unidos não especificamente se refere ao guia da igreja episcopal, mas engloba ali todas as denominações cristãs protestantes são de ancestralidade europeia, entendeu? Mas principalmente é um título, né, um apelido que está ligado a old money, está ligado ali à cultura, a estar na alta sociedade. Ela era muito conhecida por ser a igreja da classe média alta, sabe? Por ser algo em que as pessoas se associavam para crescer de status ali na vida. Então, no caso da Charlotte, em que a religião dela era mais sobre status, era mais sobre posição social do que sobre fé, ou do que sobre cultura, como para o Harry, é mais fácil e mais compreensível abrir mão para se casar com alguém que você ama. E a série simplifica muito tudo isso, mas se converter ao judaísmo é um processo muito longo, muito complicado, muito difícil, que demora no mínimo um ano e meio. E requer muita entrega, muito tempo que você dedica, muito comprometimento com o estudo real. O que mostra que se a Charlotte estava disposta a fazer tudo isso, é porque ela estava realmente comprometida com esse relacionamento. Ela realmente entregou o coração dela totalmente ali. Porque se tem uma coisa que essa mulher é determinada, ela não faz nada pela metade. Então ela estudou, 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 finalmente se converteu e finalmente ela teve todo o trabalho de cozinhar o primeiro jantar de Shabbat para os dois. E ela, como eu falei, não faz nada pela metade, então ela segue a tradição à risca, ela usa o véu, cobre os olhos, aprende hebraico para fazer as orações. Enquanto o Harry tá mais preocupado em prestar atenção pro jogo de beisebol, porque pra ele aquela experiência ela não é a única em nenhum sentido, ele cresceu fazendo aquilo. É completamente compreensível a revolta da Charlotte ali, e eu não acho que estava errado em apontar todo o esforço que ela fez e o fato do Harry não estar nem prestando atenção. E também de apontar todo o esforço que ela vinha fazendo até ali. Já que ele disse que a religião era contingente para que eles pudessem ter um relacionamento. Então, como agora ele parecia não ter nenhum respeito por uma tradição tão importante. Só que, mais uma vez, tal como ela fez com o Trey, ela escolhe a hora errada para exigir um pedido de casamento.
Com o Trey, ela praticamente se pediu o casamento sozinha. E como o Harry, ela estava tão cansada de esperar a atitude dele que ela acabou perdendo a cabeça e dizendo coisas que passavam do limite sobre a aparência dele. Mas ela não estava errada em exigir esforço, reciprocidade e respeito da parte dele, tá? Ela estava errada nas coisas que ela falou depois. Ele age de forma completamente injusta ali, eu não gosto. E ele ainda vai embora jogando sal na ferida, dizendo que tinha comprado um anel. Ok, Harry, parabéns pelo mínimo. Mas e quanto ao pedido, meu querido? Quanto a dar certeza à sua parceira de que todo o esforço que ela estava fazendo iria valer a pena, iria servir para alguma coisa. E quanto a desligar o jogo para prestar atenção no ritual da sua religião, é tão importante para você que você não poderia se casar com uma mulher se ela não se convertesse a ela. Hum? E quanto a isso? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mesmo quando eles terminam, a Charlotte continua fiel aos Vesno e presente na comunidade. O que pra mim é uma prova de um bom caráter que ela tem. Inclusive, indo para um encontro de judeu solteiros e tal, é quando ela conhece um cara que, assim, objetivamente parecia perfeito pra Charlotte, parecia ser exatamente o tipo de pessoa que ela queria. Mas ela o rejeita simplesmente porque não é o Harry. Quando ela reencontra o Harry, ela diz o quanto ela sente a falta dele. Quanto ela gostaria de poder estar com ele de novo. E que não se importa nem mesmo deles não se casarem oficialmente. Uma fala que eu não necessariamente gosto, mas entendo que é pra mostrar o crescimento da Charlotte. Antes ela queria tanto casar, queria tanto só ter um casamento em si, que ela deu continuidade ao casamento com o Trey mesmo sabendo que ela não ia ser feliz com ele. E agora ela prefere estar com uma pessoa que a faz feliz do que um casamento. E eu adoro que o anel que ele dá pra ela foi feito baseado no anel que o Richard Button deu pra Elizabeth Taylor, o que mostra que ele presta muita atenção no que a Charlotte fala, ele conhece a Charlotte. Eu também adoro que quando finalmente o dia da festa de casamento chega, as coisas dão errado. A Charlotte tem uma crise de choro no banheiro porque o dia que ela tanto queria chegou com a pessoa que ela tanto queria tá indo pelo ralo. E a Carrie, muito sabiamente, aponta pra ela que ela já teve uma festa de casamento perfeita que não resultou num casamento perfeito. Então, de que importa? De que importaria ter tudo dado certo ali na festa? O ponto ali era quebrar essa ilusão de perfeição que a Charlotte tinha. Ela entende que perfeição pode ser um amor imperfeito entre duas pessoas. E é isso que ela tem. Ela encontrou seu melhor amigo. Alguém que anda com ela noite só pra comprar sorvete. Alguém que a leva a jantares românticos. Alguém que tá com ela na saúde e na doença. Alguém que, quando ela sofre um aborto, divide o luto com ela. Alguém que entende o que ela precisa, que imediatamente liga pra amiga dela ir até a casa dela, quando a vê letárgica no sofá. Não porque ele não era capaz de dar suporte a Charlotte, mas porque ele entende que chamar a amiga dela pra estar ali é dar suporte a Charlotte. Alguém que, mesmo sofrendo por ter acabado de perder um filho, vai comemorar o aniversário de 1 ano da amiga dela, porque sabe o quanto manter aquela relação é importante pra Charlotte, mesmo que ela não tenha conseguido ir. Alguém que, depois de ver 2 tentativas de fertilização darem errado, é super participativo no processo de adoção. Alguém que quer tanto aquilo quanto ela. A gente até pode ver o relacionamento da Charlotte com o Harry por perspectivas diferentes, mas é inegável o crescimento como personagem que ela mostra quando tá com ele. E eu diria que nesse ponto a Charlotte é a mais sortuda das 4, porque ela encontrou um parceiro no qual o amor e o suporte dele por ela nunca hesitaram. Nunca mudou durante o relacionamento deles e eles tiveram o seu final feliz. Bom, e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Se esse é um dos relacionamentos que você gosta na série, como é que você sente a respeito da Charlotte e do Harry. E quais outros personagens você gostaria que eu falasse relacionamento aqui, seja de Sex and the City ou de outras séries. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante, me ajudar a continuar produzindo conteúdo mostrando esse vídeo para outras pessoas, tá? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que gostam ou que você acha que deveriam assistir Sex and the City. Também aproveita para hypar o vídeo, deixar um like e me seguir lá no Instagram, @soueutai. Um beijo e até o próximo vídeo.